Ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Estavam dizendo: olha, tudo bem, quem salva é Cristo, mas se você não se circuncidar segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Ou seja, eles estavam dizendo: tudo bem, Jesus, mas não é assim. Não é assim. Você tem que seguir os costumes de Moisés. Para que Cristo veio então? Ele veio estabelecer um novo pacto, uma nova aliança. E ele disse mais no versículo 5: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, eles creram em Jesus, mas estavam dizendo: é necessário circuncidar, é necessário que observem a lei de Moisés. Ou seja, eles estavam dizendo: sem Moisés, sem os 613 mandamentos da lei, sem vigília, sem jejum, sem sacrifício, sem pagar o preço, sem os batismos, ninguém é salvo. Eles estavam dizendo: tudo bem, nós cremos em Jesus, mas nós queremos Moisés nesta obra. Então o que é que nós precisamos de parar agora para refletir um pouco, porque eu sei que isto aqui é chocante. Porque vocês sabem que este é o ministério único que prega estas verdades. E quando eu comecei a dizer estas coisas em 1990, a galera toda aí partiu para cima de mim. Porque eles estavam habituados a um outro evangelho, estão habituados a viver um outro. Aquele que condena, aquele que se a mulher pintar o cabelo perdeu a salvação, se for à praia perdeu a salvação, e que o Espírito Santo disse, e não foi o Espírito que disse, e lambuzam verdade com mentira, são falsos médicos. Aí vem uma revelação, e quem era do outro começou a dizer: não, este aqui é um falso profeta que está baseado na Bíblia. É falso profeta? Olha o que eu vou dizer agora. Eles estavam dizendo, dentro da igreja da graça, dos Gálatas, que Moisés completa o que Cristo iniciou. Que Moisés acrescenta obras às obras incompletas de Cristo. Que é Moisés que conclui as obras inacabadas de Cristo. E isto, meus irmãos, na hora em que a pessoa acredita que é Cristo, mas que Cristo não foi tão Cristo que precisa de Moisés, isto gera uma disfunção nas relações com Deus. Aí o diabo pinta e borda, desculpa a expressão acadêmica. As pessoas ficam sem uma relação. Começam a dizer que tem 3 tronos, que tem trindade celestial, que tem livre-arbítrio. Começam a inventar um monte de coisas, gerando uma disfunção na relação com Deus. Olha, nós cremos, mas tem que fazer as obras de Moisés. Eu vou lhe dizer uma coisa: as igrejas hoje vivem desta forma. É Cristo, mas atenção, sexta-feira de consagração, de jejum, de vigília e de monte, porque senão não é salvo. Ouça-me com carinho e com amor. Paulo não tolerava que se acrescentasse à obra de Cristo méritos humanos. O mérito é somente de Jesus. Obras humanas acrescentadas às obras de Jesus, Deus me livre. Isto gera enfermidade espiritual, isto gera prisão espiritual. Ouça, amado, a obra de Cristo é uma obra acabada, terminada, completa. O Evangelho de Cristo é da graça de Deus, salvação só por graça, sem mistura de obras, sem mistura de méritos. É a graça total de Deus. Aquilo que ele chama graça é graça. Por isso, nós entendemos o que vamos colocar aqui no telão.
que se você se afasta do evangelho da graça, você se afasta de Deus. Porque é por graça. Se eu não digo que não é por graça, e se Deus disse que é por graça, eu me afasto de Deus. Então, meus amados, é impossível uma pessoa abandonar o evangelho da graça sem abandonar Deus. Pastor, mas aí o irmão complica a situação, porque o evangelho tem 170 anos no Brasil, e a única igreja que vive graça genuína é esta. Ou seja, eu não conspiro contra ninguém. Eu sou homem da verdade.